nós vamos dar continuidade, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, neste tema tão importante, tão vital para nós, que é a família biológica. Mas dentro desta série, nós já vimos os fundamentos bíblicos sobre o tema. E vamos recordar. Recordar é uma maneira de fixar a aprendizagem, ok? Isso é pedagógico. E vamos recordar alguns pontos. Primeiro, Deus estabeleceu a família. Tudo começa a partir daí. Então, Deus estabelece e Deus é quem diz como a família deve ser. A família é instituída, ela começa a partir do matrimônio, casamento, entre um homem e uma mulher. O casamento não é uma tradição humana. O casamento não é um costume, não é uma invenção da cabeça do ser humano, mas vem de Deus. Foi Deus quem estabeleceu. E os filhos devem ser gerados e criados dentro do lar que é compartilhado pelos pais e pelos filhos, principalmente. Ok? Há exceções em que, os avós, às vezes, vêm morar junto com a família, mas o ideal é que a família permaneça pais e filhos. Claro que ninguém vai abandonar os seus anciãos, os seus avós, os pais, por conta da família biológica. Mas isso só acontece quando eles já não podem mais cuidar de si mesmos. Então, aí é claro que os filhos vão ter que cuidar deles também. Mas já traz uma certa agitação, complicação na vida familiar, porque acaba interferindo, E todos dentro da família devem obedecer aos princípios e mandamentos de Deus que estão registrados na Bíblia Sagrada. Na Bíblia, na Palavra de Deus. Portanto, torna-se obrigatório a cada elemento da família conhecer esses princípios e mandamentos. Aí o seu dever, se você é pai, se você é mãe, se você é filho, você precisa conhecer o que a Bíblia fala para você. E essas instruções devem guiar a vida do pai, da mãe e dos filhos. Deus deve ser colocado em primeiro lugar na vida do pai, da mãe e dos filhos, de todos. Deus sempre em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem a família biológica. Talvez um dia você tenha ouvido que a igreja vinha antes. Não vem, não. Ela vem depois da biológica, tá bom? Eu quero introduzir hoje aqui um conceito bem, de acordo com a experiência de vida, de acordo com todos os conhecimentos adquiridos, eu quero trazer uma palavra bem clara para vocês, tá? A igreja não vem antes da família biológica, ela vem depois.
O que adianta uma igreja ser edificada a partir de famílias destruídas, mal conduzidas? Só traz problema para dentro da igreja. E a igreja não tem esse potencial para mudar pessoas. É só Deus. Estão entendendo? Por isso, muitas igrejas criam tanta atividade no prédio, obrigando as pessoas a comparecer, que elas abandonam a sua família biológica. E por isso hoje nós temos tantos desviados da igreja. Não pode inverter isso. Lideranças que exigem tanto, né, da sua equipe, que tiram a obrigatoriedade, a responsabilidade de cuidar da sua própria família. Jamais um pastor deve se consumir tanto no trabalho para o Senhor que não possa cuidar da sua própria família. Isso está errado. Digo por experiência própria. Eu não posso pôr a igreja antes da minha família biológica. Eu não posso cuidar dos outros se eu não cuido dos meus. Vocês estão entendendo? Se você é pastor, se você é líder, governe bem a sua casa, para que você seja exemplo para quem você está evangelizando. Estão entendendo? Não é mais uma atividade na igreja, mas é como você vive lá na sua casa. Uma família bem constituída, uma família cristã, é consequência ela fazer parte de uma igreja local. Vocês estão entendendo? Não é fazer parte de uma igreja local para ter uma família, é ter uma família para formar uma igreja saudável. Igreja saudável depende de pessoas saudáveis. Ou seja, pais saudáveis, mães saudáveis, filhos saudáveis. Não só no corpo, mas na alma e no espírito. Nós somos um ser inteiro, completo. Então, a igreja é o resultado dessas famílias. Se o pai é crente de verdade, nasceu de novo, ele conhece as suas responsabilidades e ele as cumpre, a mãe também e os filhos também, é claro que eles vão estar numa igreja local. Não tem como não estar, entendeu? Se os valores essenciais da família biológica não forem respeitados, não vão respeitar os valores dentro de uma igreja local. Vem com seus defeitos, vem com as suas falhas, vem com as suas dificuldades, pensando que a igreja vai resolver tudo isso. A igreja, na verdade, deveria ser a reunião das famílias biológicas, bem estruturadas, bem constituídas, cada um vivendo o seu papel, cumprindo a sua responsabilidade. Para quê? Para ir lá fora alcançar as famílias desestruturadas. Mas não é passar aqui 20, 30 anos para curar a alma de alguém que não quer ser curado. Que não faz a sua parte, que não cumpre a sua responsabilidade. Estão entendendo, irmãos? Eu estou avançando no conceito de igreja. Estou indo muito mais longe. Uma família biológica que vive os preceitos da palavra de Deus, ali é um núcleo de evangelização. Ali é um núcleo de discipulado. Ali é um núcleo de oração, de adoração. Então, vejam, irmãos, que a igreja é o reflexo da família.
Nós temos que trabalhar primeiro na família. Aí a igreja é consequência. Aqui toda a família estruturada, sarada, uma família, né, vivendo os 5 propósitos de Deus. Que igreja maravilhosa que seria essa? Que será, em nome de Jesus. Amém? Amém? Mas aprenda, abra sua cabeça, deixa o ensino entrar aí dentro, tá? Hoje nós vamos falar coisas muito importantes. Por quê? Nós primeiro aprendemos os princípios e depois vivenciamos, experimentamos, exemplificamos. Onde? Em casa, na igreja e lá fora, onde nós estivermos. A educação, outro ponto, hein? Prestem atenção. A educação cristã deve ocorrer dentro do ambiente familiar e não fora dele. Estão entendendo? Não é a igreja que vai educar os seus filhos na palavra de Deus. Não é. São vocês, pais. Vocês são responsáveis por educar os seus filhos, andando, sentados, caminhando, brincando, jogando bola, sei lá, todo o tempo. É lá em casa que se ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Quando a criança vem para a igreja, vem celebrar. Vem celebrar. A família vem celebrar. Porque já sabe cumprir aquilo que a Bíblia está falando para cada elemento da família. Então, queridos, os pais, e você, cabeça do lar, marido, pai, você é o cabeça. Nunca esqueça disso. Não joga para cima da mulher não, tá? Não deixa por conta da escola não. Não terceirize a educação cristã dos seus filhos. E a escola não pode interferir na crença das crianças, dos adolescentes e dos jovens. A Bíblia e somente a Bíblia é o manual que o Criador da família deixou para nós. Ponto. Não vá atrás de filósofos. Se eles não forem cristãos, não vão ensinar boa coisa. Nós vimos que o pai é responsável por guiar a família em direção ao cumprimento dos propósitos de Deus para a família. Pai, você sabe quais são esses propósitos? Você poderia citar para mim? Aqui nós ensinamos, são 5. São 5. E é você, pai, que é obrigado, que é responsável, viu? Não joga para a mulher. Não terceiriza para a sua mulher. É você. Primeiro, adoração. Primeiro, se você não sabe, a Winner está baseada nesses 5 propósitos. Primeiro, adoração. Você, pai, é um adorador? Você é exemplo de adoração na sua casa? Você é o que toma a liderança? Seus filhos, sua esposa, vê você adorando a Deus? Eles vão aprender com você. Segundo propósito,
é uma palavrinha chamada comunhão, que é sinônimo de relacionamento. Nós nos relacionamos com Deus na vertical, mas nós nos relacionamos na horizontal com as pessoas que professam a mesma fé que nós numa igreja local. Então você, pai, você tem que estar numa igreja local se relacionando com os seus irmãos em Cristo. Se você não faz isso, não cobre da sua família. E você vai ter que responder diante de Deus. Estão ouvindo? Mas claro que isso é impossível, né? Tá? Pai vai responder diante de Deus. Mãe vai responder diante de Deus. Filhos vão responder diante de Deus. Ok? Esta vida que Deus nos dá, ela exige responsabilidades. Não é para viver como você quer, do jeito que você quer, mas é do jeito que o Criador estabeleceu para você. Terceiro propósito, discipulado. O discipulado vai acontecer em casa. Os pais ensinando seus filhos. Os pais discipulando seus filhos. Não joga para a igreja, tá? Se você não sabe, vai adquirir conhecimento. A igreja, para isso, ela tem muito material. E pode criar grupos de discipulado. Mas é você, pai e mãe, que vá buscar na palavra, vá buscar conhecimento, vai aprender a palavra de Deus para ensinar seus próprios filhos. Vocês não são outras pessoas, ok? E a igreja local, ela tem material farto para ensinar os pais, para os pais ensinar os filhos. Nós temos muito, muito material mesmo. Quarto propósito, serviço. Servir. Queridos, quem não serve em casa, na família biológica, vai servir na igreja? Não tem o princípio dentro da pessoa. Não existe. Ela quer ser servida todo o tempo. Mas Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. Ele é o modelo para nós. Se lá em casa um não coopera com o outro, vai ajudar na igreja local? Não vai, não tem a cultura, não adquiriu o conhecimento e nem a prática. E quinto lugar, quinto propósito, evangelizar. Evangelizar. Pai, você está evangelizando? Você está dando exemplo? A esposa e os filhos estão aprendendo com você a evangelizar? Ou você ignora tudo isso? Então você vai ter a família que você está edificando. Ou derrubando, não sei. O pai é o chefe, é o líder, é a cabeça da família. Se a família for um desastre, a culpa é de quem? Do pai. Do pai. Não é da mãe, é do pai. Porque ele é o cabeça. A mãe é cooperadora, ajudadora. Não vou falar já da mulher. E como tal, ele deve ser exemplo. Exemplo. Na área espiritual.
Um pai que os filhos não vê orando, não vê lendo a Bíblia, não vê estudando, não vê meditando na palavra de Deus, não vê evangelizando, ele não é exemplo. E não está obedecendo a Deus. Então, a família vai sofrer por causa disso. E ele deve ser exemplo no relacionamento interpessoal dentro da família. Ele tem que fazer a facilitação dessa comunicação entre todos dentro da família. Que responsabilidade do homem, não é? Gente, mas com a graça de Deus, tudo é possível. Na comunicação efetiva, nós temos homens com tanto problema de comunicação. Imagina ele ser o chefe da família e não sabe se comunicar. E nem dirigir a comunicação dos outros elementos da família. Na provisão financeira também. É o pai. É o pai. Mas hoje nós vemos a mãe e os filhos ajudando para compor o orçamento doméstico, devido ao alto custo de vida que existe atualmente. Nos tempos bíblicos não era assim, né? A mulher só ficava em casa e os homens, o homem é que ia trabalhar, e os filhos homens, depois da maioridade também, claro, iam trabalhar com o pai. Em decorrência disso, de todos estarem envolvidos com o trabalho fora de casa, a exigência, obrigatoriedade, não estou falando opcional, tá? Exigência de uma distribuição de tarefas domésticas. Todo mundo saiu para trabalhar, quando chega em casa, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Sobra tudo para a mulher, que também saiu para trabalhar, para compor o orçamento? Não. Agora é responsabilidade de todos, para que ninguém fique sobrecarregado. A mulher também tem que ter tempo para a sua devocional, para adquirir conhecimento, né? Para fazer sua ginástica, sei lá. E todos devem trabalhar com alegria, amor, solidariedade, consideração e respeito mútuo. Mas aí, fulano, pega o lixo para mim, fulano, sabe? Não, com prazer, estou indo. Às vezes até se antecipa, né? Não precisa nem pedir. Portanto, criem o hábito de fazer as coisas juntos. Juntos. Por exemplo, lavem a louça a 4 mãos. Um lava, enxaga, o outro enxuga e guarda. Qual o problema? O serviço é feito mais rápido. E ainda batem aquele papo gostoso, né? Ali juntos. Ok? Um recolhe o lixo, o outro arruma a mesa do jantar, o outro cuida do pet, né? Às vezes tem pet também em casa. E todos arrumam as suas camas, seus quartos, arrumam as suas bagunças. Usa o banheiro e deixa o banheiro em ordem para que o próximo encontre, né? Em condições de usar. Tem que mudar essa mentalidade machista. Se a mulher trabalha e os filhos trabalham, então todos trabalhem juntos em casa. O pai
é o maestro que rege a orquestra da família, a fim de que tudo resulte em harmonia e unidade. Não há lugar para pais ausentes, frios, indiferentes, irresponsáveis, egoístas, imaturos, carentes. Ele tem que dar tanto de si. Não pode haver carência dentro dele. Porque ele se supre em Cristo. O Espírito de Deus está ali. Amém? Glória a Deus por isso, né? E haverá um dia de acerto de contas com aquele que instituiu a família. Agora, vamos olhar para as responsabilidades da mãe. Mulheres, atentas aqui comigo, tá? Nós vamos olhar para um texto que louva a mulher virtuosa e está registrado em Provérbios 31, do versículo 10 ao 31. E eu vou ler e comentar na versão da Bíblia amplificada, Amplified Bible, ok? Na versão clássica. Desse texto, nós podemos extrair princípios preciosos. E rapazes que ainda não se casaram, preste bem atenção. Os que já são casados, orem. Intercedam por suas esposas. E mulheres, é sua hora de mudar, tá? A mulher que o texto se refere é casada e é exemplo de dedicação a todos da sua casa. É uma mulher dedicada. Versículo 10. Uma mulher capaz, inteligente e virtuosa, quem é que pode encontrá-la? Jovem, pegou essa perguntinha aqui? Quem é que pode encontrá-la? Ela é muito mais preciosa que joias e seu valor está muito acima de rubis e pérolas, ou diamantes, ou seja lá, a pedra preciosa que for, né? Como um jovem solteiro que está procurando uma esposa pode encontrar esse tipo de mulher? É a pergunta. Saiba que somente com a ajuda de Deus. Por quê? Porque nós vemos o exterior das pessoas. E alguns comportamentos, né, tiramos aí fazemos uma dedução. Mas Deus vê a alma dessa pessoa. Deus vê o espírito dessa pessoa. E Deus vê o processo que está em andamento para a transformação do caráter dessa mulher. Deus a conhece. O jovem não vai, só olhando, não vai conhecer, não. Pode ser enganado. Versículo 11. O coração do seu marido confia nela e acredita nela com segurança, para que ele não tenha falta de ganho honesto, nem necessidade de despojo desonesto. Então, essa mulher virtuosa, ela atua em parceria com seu marido, administrando com eficiência os recursos financeiros destinados à manutenção do lar. O homem está lá fora trabalhando, né, para trazer os recursos para dentro de casa. E essa mulher é uma ajudadora idônea, tá? Em sua planilha estão registradas todas as entradas do mês, assim como todas as saídas. Eu pergunto para vocês, mulheres, vocês têm um livro caixa da área doméstica? Eu tenho. Eu tenho.
minha filha está aqui, meu marido está aqui. Sabe que a vida inteira, não é, Keila? A vida inteira eu tenho. Desde que eu aprendi, o primeiro curso que eu fiz para a Mulher Total, eu aprendi. E a partir dali, há muitos anos atrás, eu comecei a fazer e não parei até o dia de hoje. Um pé de alface que se compra na minha casa é anotado. Toda entrada é anotada e toda saída é anotada. No final do mês eu sei exatamente o que entrou, o que saiu e o que sobrou. Nunca deixei de fazer. Nunca. Isso é disciplina. Então, a gente vai controlando, para que a saída não extrapole a entrada. A não ser quando você está num projeto específico. Aí pode acontecer. Mas você tem toda uma previsão para cobrir isso também, né? O marido confia que ela não vai gastar de maneira irresponsável com desperdício. Ela não é maníaca por compra. Ela não é uma consumista, uma consumidora, uma pessoa que tem, hoje fala toque, né? Não tem compulsão por comprar. Cuidado, mulheres. Compulsão é problema. Você tem que aprender a se controlar nisso. 12. Ela conforta, encoraja, só faz bem a ele, ao marido, enquanto houver vida dentro dela. Ela não desiste de ser uma boa esposa. Essa mulher, ela não pensa apenas em si mesma. Ela não é mimada, ela não é carente, mas está interessada no bem-estar do marido e dos filhos. É uma mulher bem resolvida, tá? 13. Ela procura lã e linho e trabalha com mãos dispostas para desenvolvê-los, para confeccionar. Naquele tempo, o comércio não era como nós temos hoje. Então, a mulher virtuosa, ela era hábil em trabalhar no tear, fazendo tecidos ou adquirindo já prontos, para atender as necessidades da sua família. A mulher tinha que saber fazer um monte de coisa, porque não chegava lá na loja e achava tudo prontinho, não, tá? Então, ela confeccionava roupas, cobertores, agasalhos, tudo que era necessário, né? 14. Ela é como os navios mercantes carregados de alimentos. Ela traz comida para a sua casa de um país distante. Não é que ela vai até o outro país adquirir, mas os navios, né, trazem as mercadorias que vêm de lugares distantes. Aqui é uma comparação, é uma metáfora com o navio mercante. E é muito interessante isso, porque assim como o navio navega pelos mares, transportando mercadorias de terras distantes, essa mulher excelente, ela se mexe, ela se move, ela anda, ela vai atrás de boa comida. Primeiro tem que ser boa comida, não é porcaria, né, para os filhos ou para o marido. E para a sua família e com o menor custo. É aquela mulher que lá no supermercado, primeiro ela vai com lista. Ela não sai comprando o que dá na cabeça, ela já tem uma lista, ela tem um planejamento. Aí ela vai ver validade, ela compara esse com aquele, entendeu? Para fazer a melhor compra possível. Então, maridos, não se irritem com isso. Isso é lógico e prudente.
você deveria fazer melhor do que ela. Certo? Então, ela pesquisa para fazer a melhor compra. Planejamento e pesquisa sempre estão no seu foco de atenção. Gente, pesquisa. Olha, eu agora, nessa fase agora da obra, né, da reforma lá em casa, entra muita coisa para se comprar. Quando eu construí minha casa, há 13 anos atrás, na época eu pus, né, na linha média, porque luxo não cabe, lógico, das coisas. E agora, 13 anos depois, mudou muita coisa. Então, em vez de se eu vou comprar por várias tomadas na parede, eu posso comprar uma torre de tomadas. Então, já é algo novo, que vai facilitar, né? E a torre de tomada com ignição, você pode carregar celular em cima dela, sem cabo. Enfim, várias coisas. Mas o que é isso? Pesquisa. Pesquisa, pesquisa. Horas de pesquisa para comprar o melhor preço, qualidade. Você vai ver, né, as opiniões de quem já comprou e o vendedor, se ele tem um selo né, confiável. Enfim, você aprende. Eu nunca tinha feito compra pelo Mercado Livre, essas empresas. Mas agora fui obrigada, porque você vai na loja física, não tem o produto, se tem é muito caro. Só para vocês terem uma ideia, uma torre que eu vi numa loja aqui, bem conceituada, 880 centavos, eu paguei R$100 e poucos. Vocês estão entendendo? Não dá, a loja física não está mais competindo. Entende? Mas isso, pesquisa, horas e horas de pesquisa, para que você faça a melhor compra possível. Então, é uma mulher que tem foco, né? A atenção dela está sempre bem direcionada. 15, ela se levanta enquanto ainda é noite, e consegue alimento para a sua casa e atribui tarefa às suas criadas. Naquele tempo, a mulher bem-sucedida, ela tinha criadas. Hoje o negócio está bem mais difícil, né? Quando muito a gente tem uma faxineira. Mas a faxineira, quando chega, você tem que saber dizer, você vai fazer isso, isso e isso. Não é deixar solto e à vontade, né? A mulher tem que administrar bem a sua casa. Começando a administrar o seu lar o mais cedo possível, a mulher de excelência aumenta a eficiência do seu trabalho, assim como o planejamento familiar facilita aí, né, a produtividade de todos os elementos da família. Então, ela vai adiantando serviços. Eu, por exemplo, geralmente, eu sou a primeira a levantar. E aí já levanto, vou abrindo portas, arejando a casa, organizando. Se na bancada da pia ficou louça da noite anterior, você já vai, né, arrumando, organizando, já faz o café da manhã. Quando ele levanta, o cafezinho já está pronto. Enfim, você vai adiantando coisas e rende mais o serviço. Agora, para se chegar a esse nível de resultado, é preciso uma coisa que você não pode deixar de fazer: treinar seu cérebro. Treinar seu cérebro. Se você não treina o seu cérebro, ele se tornará seu inimigo. Não vai deixar você sair da cama. Não vai deixar você planejar, não vai deixar você pesquisar, ir atrás, porque ele se torna preguiçoso, indolente, entendeu? E isso é inimigo.
Então, é muito fácil treinar o cérebro. Eu estava até comentando com o Pérez. Ontem, enquanto eu estava lá esperando a tinta, né, a aplicação no cabelo, eu nunca faço uma coisa por vez, sempre 2 ou 3, tá? Ou mais, se der. Então, enquanto eu espero, eu estou aprendendo. Aprendendo algo que eu preciso aprender. Vocês estão entendendo? Assim eu ganho tempo. E eu estava aprendendo sobre exercícios que ativam o cérebro. Tem exercício, gente, que você faz com a mão, com os dedos. Entendeu? Então, eu resolvi ativar o meu cérebro. Você primeiro põe o despertador. Você decide que horas eu vou acordar e levantar. Põe lá o seu despertador. Eu ponho no celular. Embora não seja muito bom o celular ficar perto da gente, mas depois, quem sabe, a gente arruma um outro meio, né, de deixar mais distante. Celular tocou. 1, 2, 3 e joga o corpo para fora da cama. Simplesmente assim. Porque há noites em que eu durmo muito mal. Então, chega de manhã, é a hora que dá aquele soninho, né? Mas é 1, 2, 3 e já, pula. Você vai fazer isso algumas vezes. Depois, vai sendo automático. O cérebro aprendeu, ativou isso no cérebro. Então, você faz no automático, já não precisa aquele esforço. Depois de um tempo, você acorda antes do despertador. Geralmente, comigo é 10, 15 minutos antes. Aí eu pego e já levanto também, porque daqui a pouco vai tocar mesmo. Entendeu? É assim que eu trabalho comigo. 16, ela considera um novo campo antes de comprá-lo ou aceitá-lo. Aí, expandindo, né, com prudência e não cortejando a negligência dos seus deveres atuais, assumindo outros deveres. Ela tem que ter um equilíbrio. Com as suas economias. Olha, do orçamento doméstico, ela consegue economizar a ponto de poder comprar um campo, um lote, um terreno. E ela planta vinhas frutíferas na sua vinha. Comércio, renda. A mulher virtuosa, debaixo, é claro, da concordância do marido, ela está ocupada, né, envolvida em negócios. Ela não é ignorante, ela não é burrinha, que não sabe fazer nada, mas ela aprende coisas novas. Esse versículo aí mostra uma notável independência financeira para uma mulher no tempo antigo, né? Na época em que isso foi escrito. Porque ela mesma examina uma propriedade, e isso aponta para uma capacidade de julgamento, de entendimento do assunto. Como se compra uma propriedade? Que cuidados você deve ter? Né? Que tipo de pesquisa você deve fazer? Percebe? Ela compra a propriedade, o que indica também que ela controla uma grande quantidade de dinheiro. Essa mulher é uma empreendedora notável. Ela não está ali só para gastar o dinheiro do marido. Ela faz o marido ficar rico. Percebem? 17. Ela se cinge de força, aptidão espiritual, mental e física para a tarefa que Deus lhe confiou como esposa, como mulher. E torna seus braços fortes e firmes. Primeiro, a mulher excelente reconhece a sua missão como nascida mulher. Ter escolhido casar-se, ninguém obrigou. Foi sua decisão. Casou.
agora assuma a responsabilidade. Gerar filhos, ninguém obrigou. Teve filhos, agora assuma a responsabilidade. E ser administradora de um lar, assuma a responsabilidade. Dessas responsabilidades, jamais poderá abrir mão ou terceirizar para outros. Ser forte é uma decisão consciente, que exige também treinamento cerebral. Vocês estão vendo? Treinamento cerebral. Determinação, persistência, força de vontade, a despeito das circunstâncias ou das dificuldades, geram força e firmeza. Eu estava ouvindo também um neurocientista ontem, dizendo que as pessoas, os adultos de hoje, que lá atrás, na sua infância, passaram por dificuldades, são mais fortes. Porque enfrentaram, tiveram que romper, que ir além daquela dificuldade. E por isso eles são fortes. E estão prontos para enfrentar outras dificuldades. Quem sabe o que vai passar nesta vida, não é? Quando os pais poupam seus filhos de tudo, eles crescem frouxos, fracos, inconstantes, dependentes, carentes. Percebem? Então, ter determinação, persistência, força de vontade é uma posição que você toma. Eu vou enfrentar isso. Com a graça de Deus, eu vou enfrentar e vou vencer. Com a ajuda do Espírito Santo, eu vou sair do outro lado. Você confessa a palavra de Deus a seu favor. Você vê com olhos espirituais. Sua visão vai além das circunstâncias. Não aceite que ninguém te limite. Não aceite que digam para você, você não pode. Você não vai conseguir. Isso não vai dar certo. Rejeite essas coisas, senão você não se torna forte e firme e não faz proezas, como a Bíblia diz que nós podemos fazer. 18. Ela aprova e vê que o ganho do trabalho, com e para Deus, é bom. A lâmpada dela não se apaga, mas está acesa continuamente durante a noite. A noite aqui também pode trazer um sentido de problemas, de privação, de tristeza, medo, dúvida, desconfiança. O ganho ou resultado da sua boa administração é bom, é lucrativo. A sua lâmpada não se apaga. Ela vê que o marido está enriquecendo, ele está adquirindo mais coisas e ela está ajudando nisso. Ela está fazendo a parte dela, está capitalizando, E é claro que ela está atenta a tudo isso. Ela não é aquela mulher relapsa. Vai procurar, o óleo acabou, o arroz não tem, esqueci de comprar o feijão. Que desorganização que é essa? Você, por acaso, não tem uma listinha que você anota tudo que está faltando? Quando você pega o último, você já vai e põe na lista. Quando você vai para o supermercado, você pega a lista e já traz tudo o que está precisando. Organização. E essa mulher, então, ela está sempre atenta, a todos os detalhes da sua casa. Nada escapa à sua atenção. E quando vem o dia difícil, o dia da crise, ela também
busca entendimento, ela busca a ajuda de Deus, ela vai falar com o Espírito Santo, vai ouvir a voz do Espírito para ajudar na solução dos problemas. E isso aponta para uma aguçada percepção espiritual. Então, é uma mulher que desenvolve, né, esse lado dela espiritual. 19, ela coloca as mãos no fuso e suas mãos seguram a roca. Aqui são peças de um tear. Tear, vocês sabem, no tempo antigo, era para fazer o fio que ia fazer os tecidos, a lã, o linho, tudo aquilo que era necessário. E isso mostra a impressionante variedade de habilidades manuais, comercial, administrativa e interpessoal, nos quais a mulher demonstra excelência. Ela não é boa, ela é excelente naquilo que ela faz. Se vocês viram que esse texto está abordando muito a área financeira, a área do orçamento, é impressionante, né? 20, ela abre as mãos aos pobres, sim, e estende as mãos cheias, né? Para os necessitados, seja no corpo, na mente ou no espírito. O segundo mandamento citado pelo Senhor Jesus Cristo é amar os semelhantes como a si mesmo. A prática do bem revela o bom caráter dessa mulher. Ela é discípula também, né, de Deus, de Cristo. Ser como Jesus é o nosso alvo mais elevado. Obras não salvam, mas são decorrentes da nossa salvação em Cristo Jesus. A benignidade se expressa através de atos de bondade. Na nossa cultura, eu tenho observado, principalmente dentro da igreja, a falha nessa área, tá? Quando muito você dá alguma coisinha, porque tocaram a sua campainha. Isso se você mora em casa. Se for apartamento, nem essa chance tem. Ou você está na rua, algum mendigo, você dá ali um trocadinho. Mas não estou falando disso. Não estou falando de esmola. Eu estou falando da prática do bem como uma coisa cotidiana. Uma coisa que acontece sempre, um envolvimento seu nessa área. Nós já chegamos a ensinar sobre isso aqui, tá? Eu desafio cada um de vocês a se envolver com a prática do bem em algum lugar, em alguma entidade, em algum setor, seja da igreja ou da cidade, tá? O Péricles, ontem, ele participou de um dia, né, do voluntariado das igrejas batistas. Ele foi lá, como médico, atender consultas. Gente, isso é cultura. Se você não tem, adquira, por favor. Porque sendo cristão, mais do que os outros, é sua obrigação. Nós temos uma entidade aqui na nossa igreja local. Nós temos mais de 115 famílias que nós distribuímos leite toda semana. E entregamos alimentos e roupas, às vezes fazemos o dia do amigo também. Você sabia disso? Obras não salvam, mas elas são decorrentes da nossa salvação em Cristo Jesus. 21. Ela não teme a neve para a sua família, pois toda a sua casa está duplamente vestida de escarlate. Ela se antecipa diante das mudanças climáticas, provendo cuidadosamente as roupas
necessárias. 22. Ela faz para si colchas, almofadas, tapetes. Sua roupa é de linho puro e fino e de púrpura, como a roupa dos sacerdotes e os panos sagrados do templo, como eles eram feitos. Olha, linho puro, fino, púrpura, indicam roupa de boa qualidade, de grande beleza e alto custo, resultado do seu excelente trabalho e caráter. 23. Seu marido é conhecido nos portões da cidade, quando se senta com os anciãos da terra. O centro da vida cívica e econômica da cidade israelita acontecia nos portões da cidade, né? A cidade era murada, onde os homens mais importantes se reuniam. E a excelência do trabalho e do caráter da mulher contribuíam de forma significativa para o sucesso e reputação do marido, quando estava sentado ali no meio dos anciãos. Vocês podem, algum, né? Ai, minha mulher, a minha mulher, entendeu? Ele só tecia elogios. 24. Ela faz roupas de linho fino e leva outros a comprá-las. Ela entrega aos comerciantes cintas ou faixas. Essa mulher é uma estilista empreendedora, porque ela é criativa, ela cria roupas finas, bonitas e de grande valor, que ela vende aos comerciantes. Fazer negócio é com ela mesmo, né? Tá? No íntimo dessa mulher, né? 25. A força e a dignidade são a sua vestimenta, e a sua posição é forte e segura. Ela se alegra com o futuro, sabendo que ela e sua família estão preparadas para isso. Nós podemos dizer que essa mulher se veste, né, de força e dignidade, porque essas são marcas assim fortemente presentes no caráter dela. Ao contrário de uma mulher preocupada, ansiosa, medrosa, ela não tem preocupações quanto ao futuro. Ela não gasta tudo o que entra no orçamento doméstico, mas deixa uma aplicação que pode ser usada, pode sacar em momentos, né, de eventuais necessidades. 26. Ela abre a boca com sabedoria hábil e piedosa, e em sua língua está a lei da bondade. Então, através dos conselhos, das instruções que saem da sua boca. A mulher virtuosa fala de acordo com a sabedoria que lhe vem pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. E daí ela pode aconselhar e ensinar. 27. Ela cuida bem de como vão as coisas em sua casa, e o pão da ociosidade, da preguiça, da fofoca, do descontentamento, da autopiedade, esse ela não come. Não entra. Essa mulher cuida bem da sua casa, do seu marido e dos seus filhos. Ela rejeita a preguiça e tudo aquilo que pode roubar o seu tempo. Então, tempo é uma coisa preciosa. Ou você usa bem, ou você já perdeu. E não volta, né? Ela é muito seletiva no bom uso do seu tempo. Não chame para uma fofoca que ela não vai mesmo, tá? Conversa fiada, não vai. 28 e 29. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada, feliz, afortunada, invejável, e seu marido se orgulha dela e a elogia. Em uma família amorosa, os membros reconhecem o valor uns dos outros. E aqui os filhos e o marido a elogiam.
Bem-aventurada quer dizer aí, feliz, afortunada, invejável, o marido a honra, os filhos a honram, né? Então, que cessem as críticas e cresçam a honra dentro dos nossos lares. 30, o encanto e a graça são enganosos, e a beleza é vã, porque não é duradoura. Mas uma mulher que teme ao Senhor com reverência e adoração, ela será louvada. É o que a palavra está dizendo. Eu creio que aqui está o segredo de tanto sucesso na vida dessa mulher. Tudo tem que começar em Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando Deus é reverenciado, obedecido, adorado, o resultado disso é uma vida cheia de resultados, cheia da graça de Deus, da capacitação que vem do Espírito Santo. E Deus concede novas oportunidades a essa mulher, para que use essas capacidades que ela tem recebido dele. O temor do Senhor deve vir em primeiro lugar, e as demais coisas, elas serão acrescentadas. A obediência a Deus e a sua palavra está acima de qualquer talento ou habilidade. Todas as nossas atividades devem estar alinhadas com os princípios e mandamentos da Bíblia Sagrada. O resultado é o que a gente colhe, né? Mas você planta para depois colher. E o último versículo: dê-lhe do fruto das suas mãos e deixe que as suas próprias obras a louvem nas portas da cidade. Agora veja, é o marido que vai lá para a roda dos anciãos na porta da cidade. E aqui está dizendo que essa mulher também, porque as obras dela são conhecidas, são públicas. Não somente os anciãos, mas toda a cidade tomou conhecimento da excelência dessa mulher. Deem a ela o fruto das suas mãos. Significa que ela deveria receber alguma recompensa pessoal pelo seu excelente trabalho. O caráter virtuoso e o excelente trabalho dessa mulher atraem honra pública. Precisamos desenvolver a cultura da honra dentro das nossas casas. Aqui eu indico o livro A Cultura da Honra, de Danny Silk, que nós já falamos, né, sobre esse tema aqui também. Então, nós precisamos aprender, e quando a gente aprende, é a prática que comprova o aprendizado, tá? Honrar uns aos outros, não desprezar, né? E aqui vale não só pelas pessoas da nossa casa, mas até mesmo em relação aos perdidos, aos pecadores. Nós precisamos tomar muito cuidado com a maneira como a gente se refere a eles. Me entendem? Eu saí segunda-feira preocupada, pensando sobre algumas coisas que saem da nossa boca, às vezes até sem pensar, em relação ao perdido. Nós precisamos tomar mais cuidado. Sabe por quê? Como é que Deus os vê? Eu tenho que olhar para o perdido como Deus olha para ele, e não como eu acho que eu devo olhar. Eu não devo tecer comentários sarcásticos em cima do pecador. Jesus não faria isso. E por que eu vou fazer? A mulher adúltera, pega em flagrante, como Jesus a tratou? Os homens iam apedrejá-la.
Mas Jesus a tratou com respeito. Ela era adúltera? Era. Foi pega? Foi. Não trouxeram o homem, trouxeram só a mulher. Mas Jesus a tratou com respeito. Jesus santo, sem pecado algum, respeitou a mulher. E disse para ela, só isso. Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Deus nos respeita, até mesmo quando nós estamos fazendo coisas erradas. Ele quer nos dar uma segunda chance. Vá e não peques mais. Eu não te condeno. Vá e não peques mais. Te dou uma outra oportunidade. Mude o rumo da sua vida. Percebem? Agora, queridos, eu vou finalizar falando isto. Crescimento só se dá através do conhecimento. E conhecimento da palavra de Deus. E não um mero conhecimento intelectual, mas um conhecimento revelado pelo Espírito Santo. Só assim você pode mudar. Mulher, você pode ser uma mulher de excelência. Só assim você vai crescer. Outro conselho, busque o autoconhecimento com a ajuda do Espírito Santo. É melhor que você descubra seus pontos falhos do que pessoas fiquem te apontando e que você não recebe bem. Percebe? Agora, avalie também as críticas quando elas forem respeitosas, quando elas forem, corretas. Aprenda também através delas, ok? Para que você possa enxergar os pontos cegos na condução da sua vida. Às vezes há momento que você não está enxergando, mas os outros estão. E para finalizar, não se abata com os seus erros. Mesmo que queiram te empurrar lá no fundo do abismo, não é lá que Deus te coloca. Deus está estendendo as mãos para você, para te puxar, para te alavancar para um nível de excelência. Não importa de que lar você veio, de que educação você veio, quais as dificuldades que você enfrentou na sua vida. Essas dificuldades devem ser alavancas para você saltar para a excelência. Amém? Vamos levantar? Glória a Deus. Que você leve essa palavra no seu coração. Às vezes a gente precisa ouvir mais de uma vez, tá? Essa mensagem vai estar disponível para vocês aí. Então, acessem. Passem para outras mulheres, é assim que você aprende, tá? Use essa mensagem, fale com outras mulheres. Você vai fixando, interiorizando esses valores, e ajudando outras mulheres a crescer, a se tornarem de excelência. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade de anunciar a tua palavra, de revelar o que está escrito na Bíblia Sagrada. Ó Deus, que nós tenhamos ouvidos abertos, Senhor, para receber a palavra, dar liberdade ao Espírito Santo para revelar esta palavra a cada um de nós, e nós possamos, ó Deus, vivenciar, ó Deus, experienciar estas coisas que o Senhor tem para nós. O Senhor tem o melhor para nós como mulheres, o Senhor tem o melhor para os homens, para os pais, para os filhos. Ó Deus, nós somos famílias em que o Senhor é o Senhor da nossa família.
E nós queremos experimentar, ó Deus, o melhor do que o Senhor preparou para nós nesta existência terrena. Ó Deus, que nós sejamos canais nas tuas mãos para ajudar outras famílias, outras pessoas a também, Senhor, reconstruírem as suas famílias. Pai, em nome de Jesus, usa a nossa vida. Usa-me, Senhor. Usa cada um dos meus irmãos aqui, Pai, para semear a tua palavra em terra fértil. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Glória a Deus.